Sábado letivo, temos atividades de língua portuguesa, fazendo uma revisão para a nossa avaliação que vai acontecer na segunda-feira. Então, tinha aí, ó. Leia o texto da entrevista com o humorista Diogo Portugal. Você gosta da sua profissão? Você se sente realizado com ela? Sim, sinto-me extremamente realizado por conseguir trabalhar com humor. Como você se sente por fazer as pessoas sorrirem? É a melhor forma de pagamento que existe depois do dinheiro. Ser humorista significa estar sempre feliz? Não é bem isso, mas é um modo de ver as coisas. Ver tudo com humor me traz satisfação e isso me deixa feliz. Então agora vamos ver as perguntinhas aí que tem na número 2. Copie e responda as perguntas. Quantas perguntas tem esse trecho da entrevista? Então, gente, era só a gente contar aqui, né? Ó, 1 pergunta, 2 e 3. A gente identifica até mesmo pelas interrogações. Aí eu fui fazendo as anotações aqui para poder mostrar para vocês. Letra B. Se não tivesse pontos de interrogação, as frases teriam o mesmo sentido? Claro que não, né, gente? Não, pois o ponto de interrogação precisa ser usado em todas as perguntas, né? Sempre que eu faço uma pergunta, tem que ter interrogação. Letra C. Qual o nome do entrevistado e do entrevistador? Tem como eu saber o nome do entrevistado, gente, nessa leitura desse texto? Não. Então, a minha resposta: não é possível saber o nome do entrevistador. O entrevistado se chama Diogo Portugal. E a gente ficou sabendo disso lá no início, lá no enunciado da atividade. E a última letra D. Como o entrevistado se sente por ter essa profissão? Copie um trecho do texto que confirme sua resposta. Ó, ele se sente bem, né? E aí tem a resposta lá. Sinto-me extremamente realizado por conseguir trabalhar com humor. Eu coloquei a frase que eu tirei lá do texto entre aspas, porque não foi uma frase que eu dei a resposta, foi uma frase que eu retirei do texto, tá bom? E não se esqueça de colocar o ponto do final. Aí depois, a número 3, a gente tem que colocar as palavras do quadro dentro de uma tabela. Eu já ensinei para vocês como é que faz tabela. A tabela é feita de linhas e colunas, não foi isso? Então tem aqui, ó, as várias palavrinhas, ó. Médico, aí eu já marquei aqui a sílaba tônica de cada uma. Médico, saúde, hospital, paciente, remédios. Dios, gente, lembre-se que não separa em sílaba, tá? Remé não é dios, é remédios, tá bom? Oxigênio, a mesma coisa. Não é oxigênio, é oxigênio. Aqui o ió fica junto. Soro, algodão, curado, injeção, esperança, fé. Fé é só uma sílaba. E a gente vai entender se ela vai ser classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aí agora, então, a gente tem que colocar essas palavrinhas dentro do quadro, né, de acordo com a sua classificação. Lembrando, ó, vocês podem olhar para os 3 dedinhos da mão direita de vocês. Última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba, paroxítona. E antepenúltima sílaba, proparoxítona. Olha como que dá para fazer uma relação. Oxítona é uma palavra curta, então o dedo é menor. Paroxítona, a palavra é maior um pouquinho, é a penúltima sílaba. O dedo é o dedo que ele tem o tamanho médio entre esses 3. E a proparoxítona é o dedo maior entre esses 3 e é uma palavra maior. Então, quando a sílaba tônica for a última, é oxítona. Quando for a penúltima, é paroxítona. E quando for a antepenúltima, é proparoxítona. Tá bom? Lembrem de olhar para os 3 dedinhos de vocês que vai ficar fácil.
Agora vamos colocar as palavras dentro do quadro, né? Médico, ó, é a antepenúltima sílaba tônica, então é proparoxítona. Médico, acento no mé. Saúde, paroxítona. Hospital, a última sílaba tônica. Paciente, ó, penúltima. Remédios, penúltima também. Oxigênio, penúltima sílaba tônica. Soro. Olha, tem um monte de palavra paroxítona, hein, gente? Algodão, essa é oxítona. Algodão. Curado. Injeção. Injeção é a última sílaba tônica, então é oxítona. Esperança, paroxítona também. E a palavrinha fé? Gente, quando só tem uma sílaba, ela é um monossílabo tônico. Então, a gente vai considerar como oxítona. Tá bom? E aí, finalizamos as correções dessa parte de classificação de paroxítonas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Proparoxítonas a gente só teve médico. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Isso é uma regra, não se esqueçam disso. Todas as proparoxítonas, todas são acentuadas. Todas que tiverem aqui nessa lista são acentuadas, mas aqui nesse quadro não tinha outras, tá bom? Então, agora vamos para a número 4. Vou colocar aqui. Copie o trecho colocando a pontuação adequada. Um homem chegou perto do menino que estava sentado no passeio da rua e falou: Ei, menino, você aceita um sorvete? Não, obrigado, mamãe não permite que eu aceite nada de pessoas estranhas. Aqui não tem pontuação nenhuma, então não consigo ler com a entonação. Agora, na hora de escrever, eu vou colocar as pontuações adequadas para eu ler e fazer sentido tudo que eu estou lendo. Tá bom? Então, lembrando que a gente inicia com o parágrafo, tá? E não pode se esquecer da pontuação. Vamos lá. Um homem chegou perto do menino que estava assentado no passeio da rua e falou. Então, depois desse falou, tem que vir o quê? 2 pontos. Agora vai vir a fala do homem. Ei, menino! Antes de vir a fala do homem, o que tem que ter? Travessão. Ei, menino, falou aí com ele. Você aceita um sorvete? Ó, é uma pergunta, então tem que ter a interrogação. Agora o menino vai responder. Observem que teve o espaço do parágrafo para depois ter o travessão. Tem que ser assim, tá, gente? Então, agora na linha de baixo. Não, obrigado. Ó, outro travessão. Por quê? Porque agora está indicando a fala do menino. Não, obrigado. Ó, ainda coloquei uma vírgula aqui para poder separar, ó. Ele não falou não, obrigado, ele falou não, obrigado. Ele exclamou. Agora ele vai continuar falando. Mamãe não permite que eu aceite nada de pessoas estranhas. No final, tem que ter a pontuação, tá bom? Então, essa foi a nossa correção do sábado letivo, que foi também uma revisão para a gente poder fazer uma boa avaliação na segunda-feira. Estudem e fiquem com Deus.